Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre como trabalhar a educação através do patrimônio ou a educação com o patrimônio. Pensar bastante sobre esse conceito de educação patrimonial, é bem importante. A educação patrimonial é um processo permanente e sistemático de trabalho educativo centrado no patrimônio cultural, como fonte primária de conhecimento e enriquecimento individual e coletivo. É uma metodologia que foi desenvolvida pelos ingleses e em português, a primeira referência a isso foi feita pela professora Maria de Lourdes Parreiras Horta, que era educadora no Museu Imperial do Rio de Janeiro, de Petrópolis, e ela trouxe para a língua portuguesa essa expressão, educação patrimonial. E a proposta da educação patrimonial é trabalhar o patrimônio como fonte para qualquer estudo, desde um estudo do meio, né, olhar uma cidade, olhar uma praça, como entender o processo desse lugar e desse crescimento em torno desse local da cidade. Isso pode ser olhado como um patrimônio, é uma proposta de estudo do meio, até um objeto dentro do museu. Então, a educação patrimonial, da forma que foi desenvolvida pela professora Maria de Lourdes Horta, ela prevê 4 etapas. A primeira etapa é a etapa da observação. Ela é muito parecida com o que se tinha no século XIX na educação, que são as lições de coisas, que era você estudar através de um objeto, através de uma imagem. As escolas no século XIX, as escolas no Brasil, na virada do século XIX para o XX, possuíam nas salas de aula mini museus, digamos assim, né? Desde objetos para serem estudados como globo terrestre, até animais taxidermizados, né? Tudo para pensar no objeto como uma fonte de estudo, né? Então, é muito semelhante a essas lições de coisas e ela prevê a identificação do objeto, suas funções, significados a partir da percepção visual. Então, por exemplo, levar as crianças, os alunos, né, num museu e de repente encontrar numa vitrine artefatos arqueológicos, pedaços de cerâmica que poderiam ser uma urna funerária ou mesmo um recipiente de cerâmica indígena ou uma caneta tinteiro, caneta bico de pena, sabe, que se usava há muito tempo atrás. Então, esses objetos, eles só pela observação já começam uma exploração. Essa é a primeira etapa da educação patrimonial. Eu olhar para esse objeto e entender que sociedade a produziu, ou produziu, né? Para quê, com que finalidade, será que era uma produção em escala industrial ou será que era uma produção artesanal? Essa é a primeira etapa, só de olhar para o objeto, o que esse objeto me diz sobre essa sociedade que o produziu. A segunda etapa da educação patrimonial é o registro. Ele pode ser visual, escrito, oral. Aprofunda-se nessa etapa a observação, esperando desenvolver a memória, o pensamento lógico, intuitivo e operacional. Então, por exemplo, um grupo de alunos vendo esse mesmo objeto numa vitrine do museu ou estando numa praça ao ar livre, fazendo estudo do meio, como que eles registram isso? Esse registro pode ser uma conversa só. Olha, esse objeto, esse lugar, ou essa casa, esse prédio era usado de tal forma pela sociedade que produziu desta maneira, e pode ser só uma conversa. Esse registro pode ser com imagens, pode ser desenhado, pode ser fotografado, é um registro. Por que o registro é importante? Porque no momento do registro se tecem reflexões a respeito daquele objeto, daquele patrimônio, enfim. E além disso, é um material de estudo, porque a proposta de educação patrimonial é que ela não se encerre ali, ela siga para a sala de aula. Então, você está estudando, fazendo um estudo do meio, esse registro vai servir para depois,
que se foi feito nesse estudo, né? A terceira etapa dessa metodologia é a exploração. Nessa etapa, a partir do próprio objeto ainda, a proposta é levantar hipóteses, discussões, questionamentos, além de ampliar a pesquisa em outras fontes. Então, por exemplo, voltando ao exemplo do museu, estamos lá na vitrine olhando objetos de cerâmica. Então, o objeto vai chegar uma hora que as informações que a gente tira dele não tem mais muito, o objeto não fala, né? Então a gente que vai imaginando essa cerâmica, dependendo do objeto que estamos olhando, a gente pode pensar, essa cerâmica foi uma produção artesanal, foi pintada, não foi pintada, mas em algum momento essas informações vão se esgotar. E aí essa exploração prevê uma pesquisa. Então, por exemplo, você pode provocar que seus alunos pesquisem se é uma cerâmica indígena, por exemplo, onde encontramos informações sobre esse grupo que a produziu. Porque dependendo do grupo indígena, são mulheres que fazem a cerâmica, dependendo são homens. Sempre vai depender da divisão social do trabalho. E aí começar uma outra pesquisa onde o objeto foi o disparador para esse estudo. Por fim, a quarta etapa é a apropriação. Essa etapa tenta explorar a subjetividade com atividades de recriação, releituras e autoexpressão. Então, retomando o exemplo da cerâmica, vimos o objeto, trabalhamos com os alunos em outras fontes, estudamos melhor o grupo que produziu esse objeto, por exemplo, e nessa etapa a gente vai, por exemplo, produzir nossa própria cerâmica. Isso é uma ideia de apropriação. Essas são as etapas da educação patrimonial. E o foco é o objeto. Um problema que a gente pode levantar sobre essa proposta ou sobre essa metodologia de educação patrimonial é referente a essa quarta etapa. A minha experiência como educadora de museu, muitos anos que eu trabalho com isso, eu percebo que essa etapa não se concretiza, normalmente. Raramente a gente vê a etapa da apropriação sendo realizada e o estudo acaba sendo do objeto. Então, o que aquele objeto nos diz sobre aquela sociedade? E nós? Como que a gente fica nisso tudo, né? Qual que é a nossa relação, a nossa subjetividade, a nossa leitura sobre aquele objeto? Seria interessante pensar, por exemplo, nessa etapa de apropriação sendo feita antes, nesse sentido de olhar para os seus alunos e qual é a produção cultural deles, ou qual a produção cultural que eles vivenciam, né? O que é feito onde eles moram? Será que existe alguém, um vizinho, por exemplo, que é músico, ou um outro vizinho que produz cerâmica? O que é feito onde ele mora e como que essa produção que ele vivencia pode ser associada a uma produção que já foi patrimonializada?